Olá, meus queridos, louvada seja Hecate, bem-vindos de volta a mais um culto aqui devocional do nosso sábado. E hoje, nós temos um tema muito especial que nós vamos tratar aqui no nosso culto, que é sobre se realmente existe, legião de Hecate, como é que isso funciona, E é um tema, assim, bastante polêmico, porque tem estado aí no hype, colocar assim na magia hecatina, falando muito sobre legião de Hecate. Então, se você já ouviu falar nisso, você vai entender mais agora com a explicação. Se você não ouviu falar ainda, você vai ter aí a informação da mesma forma, tá? Então, vamos lá. Eu peço mais uma vez que, se vocês puderem, coloque aí próximo de vocês um copo com água, tá? Ou um cristal, que seja de preferência transparente, aí perto, para poder estar recebendo as energias do culto, para que vocês possam se banhar com essas energias aí no final, né? Então, no decorrer do culto, vocês vão estar recebendo essas energias. Então, vamos começar com uma oração a deusa Hecate, de agradecimento por essa semana, e também é uma oração pedindo as bênçãos da deusa para essa semana que vai se iniciar, a partir de amanhã. Então, nesse momento, eu convido vocês a ficarem em estado contemplativo. Você pode fechar os olhos ou não, tá? Então, nós vamos fazer uma oração agora com Hecate. Você pode acompanhar essa oração mentalmente, você pode fazer a sua própria oração, ou você pode simplesmente acompanhar, tá bom? Então, se você quiser ir lá pegar o seu copo com água, pegar o seu cristal, pode apertar o pause, vai lá com calma, volta para continuar assistindo, tá bom? Então, vamos lá, tá? Em reverência, eu vou fechar meus olhos para mim estar me concentrando, tá bom? Amada deusa Hecate, te recebemos de braços abertos neste culto que fazemos devocionalmente nos sábados. Agradecemos humildemente por toda a ajuda prestada, pela sua presença, pela sua guiatura, pela sua companhia ao longo dessa semana que finaliza hoje. Amada deusa Hecate, te agradeço com minha alma e meu coração por estar presente, pelos puxões de orelha, pelas intuições, pelos sonhos e por toda a ajuda que foi dada durante essa semana. Continua comigo em minha caminhada, em minha vida, para que seja essa semana que começa amanhã mais uma semana de bênçãos, de ajuda, de quebrada de barreiras, para que eu possa estar superando todos os obstáculos que venham em minha vida. Peço que abençoe também este copo com água, que deposite nele toda a energia vital, curativa, toda a energia que eu preciso para curar minha alma de qualquer mazela e ferida, para que eu cure meu espírito, para que também regenere tanto minhas células do corpo físico, como que regenere minha mente, para que eu possa estar recebendo toda a intuição e todos os ensinamentos necessários de ti. Peço que também essas energias sejam depositadas no cristal, assim como também no copo com água. E que essas energias elas vão irradiando para todas essas pessoas, ajudando a curar, sanar, proteger e intuir. Assim seja, Rei Hecate. Então vamos começar nossa explanação, Levando em consideração que todos vocês agora vão estar sendo envolvidos por uma energia. Essa energia é uma energia de Hecate, de proteção, de ajuda, de autocuidado. Então, ao mesmo tempo que vocês estão recebendo os ensinamentos, que vocês estão recebendo as energias, vocês estão sendo visitados por Hecate. E ela vai estar cobrindo vocês com seu manto branco de cura, restauração, revitalização,
para repor todas as energias que vocês gastaram ao longo dessa semana. Então, no decorrer desse culto, vocês vão estar sendo abraçados por Hecate, recebendo todas as energias que vocês precisam, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu livrinho, que tá virando praticamente minha Bíblia, onde eu deixo tudo anotadinho nele. E aí, nós vamos falar sobre esse tema, né? Existe realmente legião de Hecate? Legião, vamos começar do começo, né? O que é uma legião? Legião é uma palavra para descrever um grupo de entidades ou seres espirituais específicos a um propósito ou uma esfera de atuação. Legião pode designar seres de luz, guias espirituais, anjos ou demônios. São entidades divinas ou outras formas de energia. Então, o que acontece? Quando você fala o termo legião, você não está falando só sobre demônios, que é o que é mais comumente associado. Legião espiritual é um grupo, tá? Que existe dentro desse grupo o mais variedade possível de espíritos. Então, pode ser entidade, pode ser divindade, pode ser anjo, pode ser demônio, pode ser espírito desencarnado. Então, quando você fala sobre legião, você está falando sobre todas essas classes, tá bom? Legião de Hecate não é uma terminologia comumente associada à mitologia grega ou às crenças tradicionais de Hecate. Ou seja, você não vai encontrar em um texto antigo associando a palavra legião a Hecate. É um termo que vem de práticas contemporâneas, tá? E seria o mesmo que usar a expressão daimons de Hecate. A palavra daimons é uma palavra que tem ali uma singularidade com a palavra legião. Então, se você está falando sobre legião de Hecate, é a mesma coisa que você está falando sobre daimons de Hecate. Usar o termo legião de Hecate também está correto, tá? Não está incorreto, não. Mas em relação a fazer um pacto com a legião de Hecate, isso é incorreto. Então, o que isso quer dizer? Comumente, eu tenho visto na internet pessoas falando sobre fazer pacto com legião de Hecate. E aí eu vou explicar para vocês por que esse termo ele não está totalmente correto, tá? O que é um pacto? Vamos entender, tá? O que é um pacto com um ser espiritual? Geralmente é um acordo, um contrato estabelecido entre uma entidade espiritual, seja ele um deus, uma deusa, um espírito, um demônio ou qualquer tipo de ser. Ou seja, um pacto, ele não é uma troca de alma. Não é algo que você vai estar vendendo a sua alma. Então, normalmente, as pessoas utilizam a palavra pacto para troca de favores pela alma. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Por exemplo, a palavra pacto, ela é utilizada na nossa linguagem mesmo. Quando você faz um acordo, vamos fazer um pacto, é um acordo. Pacto é uma forma de estabelecer uma relação especial com essa energia e que envolve obrigações e benefícios mútuos estabelecidos. Por esta maneira, não tem como se fazer um pacto com um grupo extenso de seres, tá? Então, vamos lá. Um pacto, ele é um acordo, ele é um contrato. Como você vai estabelecer um acordo, um contrato com um grupo enorme, tá? Vamos supor que você é o dono de uma empresa e você precisa da mão de obra daquelas funcionários, daquelas pessoas, né? Você não vai fazer um contrato só com todos. Você tem que fazer um contrato de trabalho com cada um daqueles seres. Não tem como você prever, não tem como você ter ali uma... como é que eu posso falar? Não tem como você ter um controle do que vai ser feito, do que não vai ser feito, se você fizer um contrato solto com um grupo espiritual, né? Não tem como aquilo dar certo, né? Você pode fazer um acordo com Hecate, que é a matrona da sua legião, ou você pode fazer um contrato com um ser específico. Agora, um grupo específico, sem liderança, para você estar fazendo um pacto, não é legal, tá? É importante lembrar que um pacto é composto de, primeiramente,
um acordo que tenha benefícios e concessões, obrigações e deveres, tempo de duração e consequências, caso haja a quebra ou o não cumprimento. E os cachorros já estão aqui como? Puxando meu manto. Um contrato de trabalho, por exemplo, é um pacto, que é aquilo que eu estava falando, né? Quando você faz um contrato de trabalho com um funcionário, é um acordo, é um pacto. A palavra pacto foi tão associada a forças negativas que a própria menção da palavra já traz a lembrança de pacto com o diabo, né? Vamos combinar que isso é verdade. Outra coisa importante é que não existe um pacto que seja um mar de rosas, como no imaginário coletivo, né? Acontece muito, eu quero fazer um pacto para mim ficar rico, um pacto para poder eu ficar poderosa, para poder eu ser reconhecido. Não existe isso, tá? Um pacto é um acordo. Então, da mesma forma que aquela entidade espiritual vai fazer a parte dela, você precisa fazer a sua parte. Então, é um acordo. Ambas as partes precisam de trabalhar. Não existe pacto que você vai fazer um pacto e você não precisa fazer mais nada, tá? Deixa eu ver. Tá, terminei aqui todas as minhas anotações. Então, o que acontece, gente? Um pacto, ele é um acordo. Então, não tem como você fazer um acordo com um grupo inteiro. Um só acordo. Não tem como. Isso não tem chances boas de dar certo. O que você pode fazer, sim, é um acordo com a Hecate, que ela empreste daimons específicos para que você possa trabalhar. Vocês vão encontrar essa informação na aula de número 2, que vai ser liberada na terça-feira, que é a aula 2 sobre a daimologia de Hecate, que é um estudo sobre os daimons de Hecate, de maneira correta, de maneira séria, que você possa entender e trabalhar com os espíritos de Hecate, tá? Então, na aula de número 2, você vai entender como fazer o contato com Hecate para solicitar um daimon específico, mesmo que você não saiba previamente seu nome. Porque como é que acontece? Você vai fazer um contato com Hecate, vamos supor que você precise de um trabalho de cura. Então, você vai pedir a Hecate que designe um daimon que tenha as habilidades de cura para te ajudar. Então, para você fazer isso, você vai manter um contrato. Então, vocês vão encontrar até um modelo de contrato na aula 2, para vocês trabalharem, para vocês entenderem como é que faz o trabalho. Então, o termo legião de Hecate é um termo que pode sim ser usado, tá? Mas, comumente, ele é associado aos daimons de Hecate. Mas não é correto você fazer um pacto com a legião, tá bom? Então, dando prosseguimento ao nosso culto, né? Esse é o conteúdo, esse é o texto que eu queria estar passando para vocês, tá bom? Uma outra coisa importante que eu queria falar com vocês é que saíram 2 vídeos. Um vídeo falando sobre a mentora Aimee e um vídeo falando sobre a mentora Inanã. E eu queria fazer um adendo aqui, fazer uma explicação sobre os mentores, tá? Como eu já falei para vocês agora nesse mesmo vídeo, Legião de Hecate ou Daimons de Hecate são espíritos da maior variedade possível, tá? Então, se a gente fosse fazer um resumo, os mentores de Hecate são seres espirituais que têm uma ligação com Hecate, têm um compromisso com Hecate e também se colocaram à disposição para estar nos auxiliando, nos ajudando aqui no Coven, tá? Então, esses mentores, eles têm a classificação de Agathos Daimon, ou seja, são espíritos benevolentes, ajudantes, ajudadores. São espíritos que estão trabalhando para a evolução espiritual deles e nossa, tá? Então, são nossos mentores, são entidades espirituais benéficas que estão aqui para nos auxiliar. Eles não são demônios, tá? Só para poder deixar bem claro para vocês. Então, eu prefiro usar a terminologia mentores, não que eu não goste de utilizar Agathos Daimon ou daimons de luz, mas porque existem muitos tipos de Agathos Daimons e muitos tipos de daimons de luz. Mas eu uso a palavra especificadamente mentores para vocês entenderem que são os daimons de luz que trabalham com o nosso Coven, aqueles que têm compromisso com o nosso Coven, aqueles que vocês podem trabalhar
sem medo de ser feliz e que eles querem nos ajudar, eles querem nos auxiliar em nossa jornada espiritual, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração de encerramento e após essa oração de encerramento, vocês podem aí beber a água de vocês, pegar o cristal de vocês. O cristal de vocês, os cachorros estão fazendo super bagunça hoje. Quando eu balanço aqui, ó, é porque eles estão puxando o manto que vai até o chão. E eles adoram sempre vir pra cá quando a gente tá fazendo culto. Vamos lá. Esse cristal você pode estar colocando embaixo do travesseiro quando você for dormir, do lado da mesa de cabeceira, pode botar dentro do seu bolso, pode usar da maneira com que você quiser, tá bom? Então vamos fazer nossa oração de encerramento. Lembrando vocês que tem muito barulho na rua, porque eu gravo esse vídeo no sábado de manhã e eu edito para poder estar soltando para vocês no máximo até 1h30 da tarde, para ter ali essa rotina. Então é de dia, tem muito barulho, eu moro em frente a uma praça, então por mais que seja longe da rua, não tem como, vai ter barulho, tá bom? Aqui é a bruxaria real. Então vamos fazer a oração de encerramento, tá bom? Amada Hecate, te agradeço infinitamente pela sua presença, pelo seu manto protetor e restaurador, por ter protegido e restaurado a energia de todos esses que participaram desse culto. Peço que essa água restaure nossas energias, traga paz, alívio, calma, tranquilidade e principalmente equilíbrio, assim como esse cristal. Peço que suas bênçãos se estendam a essa semana que se inicia amanhã, para que essa semana seja incrivelmente abençoada com tua presença, com tua guiatura, com tua intuição e proteção. Te agradeço infinitamente, assim seja. Raio Hecate. Tenha uma semana abençoada e eu vejo vocês na aula de terça-feira. Um beijo enorme e tchau, tchau.